vamos continuar falando sobre alma. Já vimos o conceito. Vimos também que a alma é vivente porque possui um corpo e tem o espírito de vida dado por Deus. O que difere de Deus, que é espírito e alma, não possuindo apenas o corpo. E é o único que é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. É o único. Todas as outras criações de Deus são seres, ou seres carnais, como nós, tabernáculos de carne, ou seres espirituais, os anjos, inclusive os que perderam seu posto, hoje são demônios, são seres espirituais, seres celestiais, que têm o espírito dado por Deus, porque foram criados. Mas só Deus é espírito, o que significa que só Ele é a fonte, só Ele é o emanador de todas as coisas. A alma é citada na Bíblia como sendo a própria pessoa. Quando os anjos livraram Ló da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, ele, agradecendo, mencionou uma cidade em que podia habitar e que a sua alma pudesse viver. Note que a sua alma corresponde à sua própria vida. A alma, ela sente sede, fome. Por quê? Porque é a própria pessoa desejosa de algo. É o que diz Salmos 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? 107,9 também diz assim: pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Dessedentar significa matar a sede, né? Então, quem dessedentou a alma aqui foi Deus, né? E fartou de bens a alma faminta. Ora, se ela tem sede, tem fome, é porque ela é a própria pessoa. Quem ganha almas, amados irmãos, ganha a própria pessoa, pois ela é uma alma vivente. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. A alma é mortal? Sim, ela é mortal. E quem nos mostra é a própria palavra de Deus. Acompanhe os pequenos parágrafos dos livros que emprega ela os seguintes termos: cova, corrupção, morte, perecer, morrerá, né? Vamos ler comigo em Jó 33:22. Quem tiver com a Bíblia pode abrir. Lá diz assim: a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Ora, não é difícil de entender que só vai para a cova o que morreu. Não vai para a cova o que está vivo. E aqui Jó está dizendo: a sua alma se vai chegando à cova. Escrito em Jó aqui, né? Então, se vai chegando à cova porque morre, né? Pode sofrer a morte, passar pela morte. Em Jó 33:28 diz assim: Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Ora, a alma vai para a cova, e só vai para a cova aquilo que morre. Em Jó 33:30, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Vai reconduzir da cova a sua alma, o que está escrito aqui. Era a esperança que Jó tinha de que o Senhor ainda ia dar vida a ele, ia curar ele, ia libertar ele, né? Ia sarar das suas lepras e ainda dar uma oportunidade de vida. E isso aqui é o que diz esse texto, Jó 33:30. Salmos 78:50 diz: deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Ora, não poupou da morte a alma deles. Isso quer dizer o quê? Que a alma morre, não é? Está muito claro, você entrega a morte à alma porque ela morre. Primeiro de Reis, no Antigo Testamento se diz primeiro, porque se trata de livro, e no Novo, primeira, porque se trata de epístola, carta. Primeiro de Reis 19:4 está escrito: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui, tomar a alma, né, é pedir para Deus a morte. Outras passagens mais, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, se todos nós somos pecadores e herdamos o pecado original de Adão, também vamos ser sentenciados à morte, ou melhor, somos sentenciados à morte e vamos morrer, evidentemente. Agora, a alma que pecar
e morrer no pecado, isso é diferente, vai sofrer o dano da segunda morte, que também é a inexistência, né? Vai ser destruído, vai perecer, porque morte é isso, é inexistência. Ninguém vai sofrer eternamente porque a alma não é imortal. E em Mateus 10, 28 está escrito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui está dizendo daqueles que podem te matar hoje, a morte física, que automaticamente também é a morte da alma, mas falando aqui de não poder matar a alma, se referindo que a alma naquele dia, o Senhor tem poder de trazê-la de volta para ser julgado por ele, né? Porque ele não tem poder. Um dia o Senhor vai trazer todos aqueles que estão no pó da terra para serem julgados. Continuando, diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então veja que a alma e o corpo, que é a própria pessoa, vai perecer, não vai viver eternamente, sofrer eternamente, viver eternamente em sofrimento. Isso não existe, vai perecer. É só procurar aí o significado da palavra perecer, ser destruído, né? Corromper, tudo do dicionário. Novo Testamento ainda, Tiago 5,20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Se vai salvar da morte a alma, é porque a alma morre. Como empregar estes termos aí, a alma, se ela é imortal? Já parou para pensar nisso? Se não passa por estes processos, é como se eu dissesse que o enferrujar é um fato que sofre uma lata no sol e na chuva. De outra maneira, como usaria o termo ferrugem para este objeto se ele não enferrujasse? Não existe explicação para uma tão grande contradição, não é mesmo? E outras passagens mais, por exemplo, nós podemos ver lá em Salmos 116. Vamos primeiro aqui em Salmos 56:13, está dizendo assim: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Olha aqui o salmista Davi dizendo, né, livraste da queda dos meus pés. Ora, se os pés podem se quedar, podem cair, né, podem tropeçar, como que a alma não pode morrer se aqui está usando o mesmo termo para a alma? Pois da morte me livraste a alma, usando o termo morte para a alma. Continuando, nós podemos ainda ver em Salmos, vamos ver aqui em Salmos, no Salmo 86, verso 13. Está escrito assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Veja que a morte tem poder sobre a alma. Por quê? Porque a alma é a própria pessoa. A pessoa não tem alma. Outra passagem, vamos continuar lendo aqui. Em 106 de Salmos, vamos continuar vendo aqui. Ou melhor, não é 106, 107. 107:18. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Olha a alma chegando às portas da morte. Por quê? Porque é a própria pessoa, então morre, não é? Continuando, Salmos, vamos ver aqui agora Salmo 116, verso 8. Está escrito assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ora, os pés podem quedar, podem cair, né? Os olhos podem lacrimejar, podem chorar. Por que a alma não pode morrer? É uma contradição, né? E aqui está dizendo completamente o contrário aqui. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Se os olhos choram, os pés podem se quedar, por que a alma não morre? É uma contradição aí, né? Para os imortalistas, né? Não tem como sair dessa. Essa é a grande realidade dessa doutrina que tem deturpado o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, do cristianismo. Vamos ler aqui ainda em Salmos 123, verso 4. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Por que ela está saturada? A alma está saturada porque é a própria pessoa. É a própria pessoa. Vamos ler ainda 142 de Salmos, verso 7.
Tirai a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Por que a alma está encarcerada aqui? Porque é a própria pessoa, né? É a própria pessoa. Vamos continuar lendo aí mais algumas passagens. E destrói, olha aqui, 143:12. E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Atribular a alma e atribular a própria pessoa, né? Tá muito claro isso, muito claro, muito claro, né? Bom, mas continuando o nosso estudo, falamos aí sobre algumas passagens. O salmista Etan, no Salmo 89:48, diz: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Então vai para o sepulcro só aquele que morreu, está muito claro. A parte A do versículo aí, que homem há que viva e não veja a morte, nós podemos interpretar Etan falando a todos do seu tempo. Sabemos que haverá uma geração que apenas serão transformados, não precedendo os que dormem, logicamente. A parte B, que está escrito assim, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro, essa parte B cumpre literalmente em todos os que morrem, pois a sua alma não livra das garras do sepulcro. Não está em outro lugar senão no sepulcro. Se é a própria pessoa, ela morre também, né? Alguns chegam a dizer que a alma que morre é a do ímpio, mas se essa alma morre, evidencia que ela não é imortal. E é uma contradição também de algumas pessoas falarem isso, porque dizem que a alma do ímpio, essa queimará por todo sempre, né? Sofrerá eternamente, o que é uma mentira, né? Ela sim vai sofrer o dano da segunda morte. Se morte é inexistência, ela vai deixar de existir para sempre após cumprir com todo a sua sentença, ou seja, vai queimar no lago de fogo e enxofre até pagar por todas os seus pecados, até que todos os seus pecados sejam expurgados, para que assim possam, de uma vez por todas, serem destruídos nesse lago de fogo e enxofre, que nós podemos chamar de inferno, porque ali é o último agente de destruição de Deus, tanto para o anticristo, que é a besta, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos os ímpios que serão lançados naquele lugar. Outros dizem que ela sofre eternamente justamente para dar ênfase à doutrina herética da imortalidade da alma, porque se a alma não morre, então ela tem que viver eternamente, ou tem que viver ou sofrer eternamente, né? Porque se ela não morre, ela só tem duas coisas, ou viver em gozo ou viver em sofrimento, justamente para dar ênfase a essa doutrina da imortalidade da alma, que não passa de uma heresia, de uma doutrina diabólica. Foi implantada pelo diabo e aprimorada tanto pelos gregos na visão platônica de Platão, discípulo de Sócrates, e a visão neoplatônica, né? E aprimorado aí pela própria igreja de Constantino, a igreja cristã apóstata da doutrina ortodoxa aí dos apóstolos na igreja primitiva, no primeiro século da era cristã. Pensamentos, amados irmãos, como esses foram herdados de uma igreja apóstata que amedrontava os pagãos de que, se não convertesse ao cristianismo, queimariam eternamente no fogo do inferno. Tudo uma heresia. Tem quem diz que a morte não é inconsciência e sim sofrimento. Não tem amparo da ciência, muito menos da Bíblia. Se morrer é sofrer, como alguns dizem, então Cristo estava em sofrimento desde a criação? Porque está escrito na Bíblia, pois ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se morte é sofrimento, Jesus estava sofrendo desde o princípio, desde a criação do mundo, né? Jonas, no capítulo 4 e versículo 8, diz: E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Analisemos esse versículo aí de Jonas. Se a morte é sofrimento, ele preferia sofrer do que gozar, né? A vida, amados irmãos, é consciência, a morte, inconsciência. Imagine comigo o seguinte: imagine um homem recebendo uma pancada na cabeça. Imaginou? O que acontece? Certamente perde os sentidos e fica inconsciente, ou seja, ele vai ficar para lá de Marrakech, não vai saber nem onde está. Se ele receber uma pancada mais forte e morrer,
Será que deixará de perder os sentidos ficando consciente? Olha, que contradição, não é, irmãos? Esta linha de pensamento foge completamente à sensatez, distorcendo a verdade bíblica e fazendo apologia à doutrina herética da imortalidade da alma. Em Eclesiastes 9, 5, 6, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E no verso 10 ainda diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que os irmãos acham que é porque no além? O além é a morte. É lamentável, amados irmãos, que hoje os homens querem ser mais sábios do que Salomão. Podemos até detalhar aqui toda a sua história, mas não é necessário. Sabemos que ele mais falou de sabedoria do que na verdade viveu. Mas os dons de Deus são sem arrependimento. Está escrito em Romanos, né? A sua sabedoria, irmãos, foi dada por Deus. Todo este conhecimento que foi usado em Eclesiastes aí, é para que ele pudesse mostrar os anos de futilidade que ele viveu, longe da presença do verdadeiro rei de Israel. E então, uma pergunta: devemos crer que na morte teremos consciência de alguma coisa? Se a alma não morre, Salomão jamais podia ter dito estas palavras, pois estaríamos conscientes em algum lugar. Ou será que a sua sabedoria não provinha de Deus? Ou o livro do Gênesis também está errado em contradizer que o homem tem alma? Pensando assim, amados irmãos, estamos refutando a palavra de Deus, fonte de todo o conhecimento do homem. Infelizmente, queridos, quantas heresias ainda reinam no meio da cristandade? Não querem estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus, a sabedoria de Provérbios, o verbo encarnado do Novo Testamento, e sim unidos no mesmo propósito de divulgar os falsos ensinamentos da igreja apóstata. Continuam a levar consigo as fábulas do inferno, da imortalidade da alma, do espírito como entidade incorpórea e do sofrimento eterno. E muitas outras coisas, né? Feliz foi Martim Lutero, que, conhecendo tudo da Grande Babilônia, não pôde presenciar sua reforma viva apenas na teoria. O que está viva estava no papel, porém mortos para a autenticidade das Escrituras. Único estatuto para avivamento religioso, reforma e estabelecimento da Igreja em Cristo Jesus. Alguém chega a dizer que falar do sofrimento eterno, do inferno, da imortalidade da alma que vai queimar eternamente no fogo do inferno, é uma forma de converter vidas, converter pessoas a Cristo, pagãos ao cristianismo, como também foi nos tempos passados, através das grandes cruzadas, cumprindo aquilo que Jesus disse, chegaria o dia que estariam matando, pensando assim estar tributando honras a Deus. E isso não é verdade, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, foi o que diz o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amados irmãos, servir a Deus por temer o inferno, o sofrimento eterno, não é servir a Deus por amor, infelizmente. A criança que teme o pai, se o pai morre, para ele às vezes é até um alívio. Mas a criança que ama o pai, se o pai chegar um dia a partir, ele vai sofrer porque ele realmente amava o pai. E aquele que ama obedece, e a obediência é justamente a guarda dos mandamentos de Cristo, e a palavra dele, os seus mandamentos não são penosos, como está escrito em 1 de João 5, verso 3. Ora, não devemos servir a Deus por temer o fogo do inferno ou o sofrimento eterno. Pelo contrário, temos que adorar a Deus e servir ao Senhor por amor. Porque por amor você passa a ser uma nova criatura, uma pessoa redimida, uma pessoa convertida, regenerada, glorificada, né? Ou melhor, santificada, justificada, né? No sangue de Cristo Jesus, e um dia será glorificada com a vinda de Cristo
né? É um viver no patamar do Espírito Santo naquele dia. O que nós podemos ainda também viver desta forma hoje em dia, no patamar do Espírito Santo, não sendo dominados pelo pecado e nem pelo mundo. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos e medite nesse estudo em nome de Jesus.